Pessoal, estamos com a rabeta, como já havia mostrado para vocês antes, ela estava toda destruída. Agora, nós tivemos que fazer uma costura, tá pessoal? Porque é uma Bull Motors, uma moto um pouco difícil de achar peças. E nós estamos querendo fazer o melhor serviço com o menor gasto. Então, o melhor serviço com o menor gasto. O rapaz que é dono dela, ele já tinha passado uma fibra por cima, mas da maneira como ele passou, não segurava. Outra coisa, o baú, ele estava fixado só em 2 pontas, então o ideal é que ele tivesse fixado em 4 pontas. Por estar só em 2, ele fazia muito esse movimento e quebrou o suporte de segurar, como eu já mostrei para vocês. Então nós precisamos fazer uma costura, tá? Eu pensei em usar nylon, outras coisas, mas no final eu peguei arame cozido de construção e fiz essa costura aqui, tá vendo? Todas essas superfícies estão quebradas. Então eu precisei fazer essa costura. Depois aqui de baixo eu vou lavar, vou tirar toda essa terra e vou passar a fibra. Então eu vou fazer um acabamento de fibra de vidro por aqui por baixo, que vai dar uma resistência melhor. Qual que é a vantagem da fibra, pessoal? Além dela ser um pouco mais flexível, ela vai dar uma sustentação, ela vai dar um volume a essa peça. Então essa peça vai ficar mais rígida. O arame que eu estou usando cozido, ele vai garantir uma segurança muito maior do que qualquer tipo de cola e qualquer tipo de reparo que eu fizesse. Eu ia fazer a princípio aquela solda plástica, né, que você vem derretendo e unindo as duas peças. Esteticamente ficaria muito mais bonito, mas não ia ter a resistência, levando em consideração que essa é a ponta da rabeta. Ela pode vibrar e com peso ela pode ter aquela torção lateral, tá? Então eu preferi usar esses arames para fazer essa costura. Outro detalhe, o banco, ele pega nesse acabamento. Então mesmo se não ficar nessas laterais aqui onde está os arames tão perfeito quanto essa parte de cima que não tá, porque não vai ficar, a tendência é que para esconder o arame eu dei uma elevada aqui com a massa ou com a fibra e ele vai ficar um pouco mais grosso. Então quem olhar essa superfície vai ver uma pequena diferença, mas vai estar debaixo do banco. Então o banco ele vai estar totalmente fixado, totalmente arrumado no lugarzinho dele. A outra base de alumínio vai passar aqui por cima, vai dar um disfarce muito bom, e a segurança que esses arames cozidos vão trazer para essa peça é maior do que qualquer tipo de solda, tá pessoal? Então por isso que eu evitei de não fazer a solda plástica, tá? Eu preferi fazer a costura. Eu já fiz bastante disso quando eu era mais novo. Eu aprendi a trabalhar com fibra, mexendo com bug, puma, e os tiozinhos que me ensinou, galera, pessoal com 40 anos de trabalho na fibra, eles costumavam fazer essas costuras com arame cozido para unificar algumas peças, entendeu? Então eu aprendi a fazer esse detalhe. Por isso que eu não fixei nessa parte de dentro dela tanto quanto eu poderia fixar numa lateral externa. Se eu precisasse fazer uma solda externa, eu usaria o arame de solda, derreteria o plástico, uniria, depois só passaria a massa, ficaria algo mais bonito, mas continuaria fraco. E como eu disse, a rabeta ela vibra. Se colocar peso no suporte, ela vai ter torção. Então eu não estava tão preocupado com isso. Então eu preferi fazer essa costura com arame cozido, que vai garantir segurança, tá? E vai impedir que ela volte a quebrar no mesmo lugar. Ela pode quebrar dos lados, mas onde ela está com essa costura ela não vai. E lembrando que nós vamos fazer um reforço interno completo aqui, ó, da rabeta, com fibra de vidro, tá pessoal? Então nós já estamos com a fibra de vidro aqui, vou mostrar para vocês, ó. Ela está separada aqui. Comprei a fibra de vidro, a resina tá aqui dentro. Vamos olhar aqui o que tem aqui. Vermelho, preto Cadillac, as cores da moto, e adesivo para laminação. Essa é a resina. Então nós vamos usar a resina, vamos usar a fibra para fazer vamos por assim dizer, uma reconstrução e um fortalecimento dessa peça. Ela não só vai ficar muito mais firme que a original em termos gerais, porque nós vamos dar um comprimento completo aqui da fibra. Vamos fazer todo o fechamento da peça na fibra, então ela vai ficar mais resistente que a original. Essa costura com arame cozido vai impedir que volte a quebrar no mesmo lugar.
porque a tendência é que esses rachados venham a aumentar cada vez mais. Então nós vamos ter vários benefícios, tá, pessoal? E lembrando que no caso dessas peças, elas vão ficar aqui debaixo do banco. O banco vai fazer esse acabamento aqui assim, ó. Então nós não vamos ter problema com uma peça à mostra que deixe feio, porque o banco ele vem e faz esse acabamento. E o banco ele ainda vai ser restaurado também, tá com marca de gato aqui e tudo. Mas eu quero mostrar para vocês que a rabeta ela vai vir aqui nessa parte, tá vendo? Então as partes que poderiam estar à mostra em volta, ela fica toda protegida pelo banco, tá vendo? Você sobe o banco, vou colocar na superfície melhor aqui. Você sobe o banco, você vê que toda essa volta vai ser protegida pelo banco. Então nós conseguimos colocar o banco no lugar. E temos toda aquela superfície privada de ser mostrada. Pessoal, agora o que nós vamos fazer nessa peça? Se vocês observarem, além dela ter sido lavada e limpa, eu fiz vários riscos com a faca. Tá vendo todos esses riscos? Por quê? Na maior parte dela, ela é uma superfície plana, tá? Como nós vamos passar a resina para criar a resistência nas partes onde estavam quebradas, ela pode ficar sem uma segurança. Nessas partes aqui, até que é bom, mas a tinta pode atrapalhar, a superfície lisa pode atrapalhar. Então o que nós fizemos? Nós pegamos uma faca e riscamos tudo isso aqui, ó. Todas essas partes brancas são riscos, eles estão fundos, porque eu risquei com a faca. Esses riscos vai ajudar a resina a ter um ponto de fixação, para que ele não venha descolar como um adesivo, tá? Então, agora a próxima parte que eu vou fazer, eu vou pegar uma estopa contínuo, vou passar para tirar qualquer vestígio de pó, de gordura, de sujeira. E logo em seguida nós vamos começar a passar a resina, tá? Lembrando que é sempre legal você fazer esses riscos aqui nessa superfície onde você vai passar a resina, porque eles servem como ponto para que a resina venha fixar. A resina entra dentro dessas partes e é um ponto de fixação a mais. Traz mais segurança para a restauração dessa peça. Lembrando que nós fizemos essa costura com arame cozido para que ela não venha a quebrar depois. A parte da frente não vai ter. Eu falei, o rapaz, o dono, ele tinha colocado aqui por cima, mas nós vamos tirar essa parte porque estraga a estética da moto. Aqui vai ser preparado. No máximo vai passar uma massinha onde está a parte da costura. Lembrando, como eu mostrei já, o banco cobre essas partes, então não vai ficar nada à mostra. Mas por dentro sim, por dentro nós vamos dar uma reforçada bem grande para que nós possamos colocar a fibra, essa fibra não venha a descolar da peça, ela vai se tornar uma peça única com a rabeta, vai ter segurança e vai ficar com uma estética legal também, pessoal. Nós já aplicamos uma primeira demão de fibra, apliquei a resina na peça e apliquei fibra nas partes mais críticas. Então onde vocês estão vendo agora são onde estavam as costuras, tá, pessoal? Como hoje o dia tá frio, tá chovendo, então ela vai demorar um pouco mais para secar do que se fosse num dia de calor. Mas eu fiz em duas partes. Primeiro, nós temos que priorizar as partes onde teve a costura e temos que ter certeza que a fibra e a resina ela entrou entre a costura, dentro das canaletas. Então primeiro você coloca onde tem mais importância. Eu fiz uma primeira capa que vai servir como um cordão, como se fosse uma coluna, aqui nessa direção. E aqui está a costura de arame cozido. Então nós passamos por dentro de todas as peças, como vocês podem ver. Eu fui passando a fibra e apertando o pincel para que ele colocasse a resina dentro da fibra, toda a fibra absorvesse a resina e ela tivesse uma fixação melhor. Então nós fizemos isso primeiro aqui. Ela vai criar uma espécie de coluna, tá? Se fosse só para conserto, eu faria só isso e já seria o suficiente. Mas como eu quero uma resistência maior da peça, aí depois eu vou fazer uma camada completa, que é para ela criar uma resistência a mais, para que não corra novamente o risco de quebrar, tá? Só que inicialmente o que nós fizemos? Nós passamos só aqui, tá vendo? Do lado de cá, de fora, ainda não passei. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vazou um pouco de resina aqui, mas depois que a gente for preparar
eu vou lixar bem essa peça, vou tirar todo esse brilho, então essa resina velha sai. Lembrando aqui as partes que estavam quebradas, tá, pessoal? Ó. Essa parte do preparamento. Enquanto essa parte seca, o que eu estou fazendo, pessoal? Estou lavando algumas peças relacionadas ao motor, que nós também vamos fazer a montagem desse motor, tá vendo, ó? Esse aqui é o cabeçote dela, a parte do cilindro, não do cabeçote, o cilindro da moto nós lavamos. O cabeçote está aqui dentro da sacola, também está lavado. Vou dar uma mostrada para vocês. Tá até molhado ainda, pessoal. Eu lixei, lavei o cabeçote, peguei o taco, aquela peça de pintura, coloquei uma lixa 80, lixei a superfície com o taco para deixar essa superfície plana. Então ela já está limpa. Essa é a parte do cabeçote, esse é o cilindro, tá? Lembrando, quem tiver dúvida, olha o desenho aqui, ó. O cabeçote vai em cima do cilindro nessa posição, tá vendo? Aí a próxima que entraria seria essa tampinha, mas essa tampa ainda não foi lavada, vai ser lavada. Que é a tampa de válvulas, a parte lateral do motor. Essas duas peças já foram lavadas. Nós vamos fazer a lavagem daquelas peças e depois a parte do bloco para nós fazermos essa montagem. Lembrando, pessoal, que nós não desmontamos esse motor inteiro, tá? Ele vazava muito óleo. Depois que eu desmontei, eu diagnostiquei que ele vinha pela junta do cabeçote. O principal vazamento de óleo desse carro, dessa moto, perdão, era pela junta de cabeçote. Então eu tive que desmontar essas partes para fazer essa lavagem, essa limpeza, porque nós estamos restaurando a moto, tá? Então não necessariamente nós vamos fazer toda uma parte de revisão, é mais uma questão de desmontagem e montagem da maneira correta. Vamos trocar todos os retentores, porque os retentores dessa moto estavam sendo colocados de maneira errada, tá? Tinham pegado retentores de motos nacional colocado nessa Bull Motors, que embora seja uma marca brasileira, ela é fabricada na China, então são medidas de retentores diferentes. Eu tive que ir na fábrica de retentor mandar fazer para poder colocar nessa moto. Os retentores velhos, tá, pessoal? Eu mandei fazer os originais. Na hora da montagem eu vou mostrar para vocês. E nós vamos depois lavar essa peça para montar essa moto, beleza? Então vamos para a próxima fase. Ships on vigor of the waves of scaling barren summits to the verdant plains. Each horizon is